Que alegria receber você no programa Gente de Fé. Você que tem acompanhado o programa tem visto que nós estamos numa série fantástica de programas nos quais nós estamos fazendo memória, um ano de falecimento, de eternidade, de vida eterna do nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib. Então nós estamos fazendo essa memória saudável, essa memória gostosa, para de fato cada vez mais tomar consciência desse grande legado desse homem de Deus, que ainda continua falando nos nossos corações. Santa Teresinha dizia, quando estava viva, que ela faria muito mais na eternidade, intercedendo por nós aqui na Terra, do que quando estava aqui. E eu acredito que a recíproca é verdadeira nesse sentido, que o Padre Jonas intercede por nós, intercede pela Canção Nova, intercede pelos seus filhos e pedindo a intercessão de todos os santos, daqueles que estão na glória de Deus. Nós temos alguém muito especial aqui hoje, que faz parte da história da Canção Nova, que tem o carisma da Canção Nova no seu DNA, que exala o carisma Canção Nova, que eu tenho a alegria de receber, que é o nosso querido Diácono Nelsinho Correia. Muito bem-vindo, meu irmão. Querido, Sua obrigado, bênção. Padre. Obrigado pelo convite. Estamos aqui. Deus abençoe e sua bênção também. Deus abençoe. Eu brincava aqui, gente, antes de começarmos o nosso programa, eu falei, olha, o convidado de hoje não vai ter muito o que falar. Na verdade, nós deveríamos ter separado 3 horas aqui, para poder falar, ouvir o Diácono Nelsinho falando do Padre Jonas. Mas, Diácono, antes até da gente entrar na matéria em si do Diácono, do Padre Jonas, desculpa, do seu legado, da sua vida, eu quero aqui fazer mais uma vez, eu já fiz ao senhor, mas eu quero fazer o meu agradecimento público também, ao senhor e à Márcia, porque eu fui noviço de vocês, na época era noviciado que a gente falava, Eu não consigo falar discipulado, que eu acostumei com... Noviciado é mais gostoso. O senhor foi meu mestre de noviços na época, e eu posso dizer sem qualquer demagogia, que eu aprendi a conhecer, a amar, a admirar e a querer imitar o Padre Jonas com o senhor e com a Márcia, Então, muito obrigado, viu, por ter, de fato, colocado isso na gente, ter feito a gente se encantar, descobrir, porque não é porque a gente entra na Canção Nova que a gente já descobriu, o carisma, é um processo, Então, o senhor me ajudou muito, então, obrigado, viu, eu até hoje guardo no coração os momentos que nós tivemos juntos, as orações, as partilhas, e o Diácono também sempre arranjava um jeitinho de levar o Padre Jonas lá, Ele ia muito lá, Padre? Para descansar. Ele ia muito lá. E a gente nem gostava, gente? Ele gostava muito de ir lá comer Nós nossa amávamos. comida. Ia muito. Diácono, que bom ter o senhor aqui. Bom. Eu quero começar com uma pergunta básica e ao mesmo tempo difícil de responder. Eu penso que não é algo simples, mas a gente quer ouvir o seu coração. Quem é o Padre Jonas para o senhor? Eu tenho um problema. Eu não posso falar nele sem chorar. Não consigo falar sem chorar. Sim. Eu não conformei ainda, sabia? Eu não conformei. Deus me perdoe ainda, mas não consigo falar nele sem chorar. Não é tristeza, não. É muita lembrança, muita coisa, Como você falou, das coisas que você viu na gente lá, esse amor pelo Padre Jonas. Eu sou uma pessoa mesmo que a pessoa olha para mim, vê o amor que eu tenho por ele. Com 47 anos da minha vida, Padre? Tinha 15 anos quando eu conheci, cabelão Black Power. E semana passada eu recebi um áudio, na casa de Maria ele falando de quando ele me encontrou. O Nelsinho Correia apareceu, aquele cabelão dele, uma calça justa, que abria embaixo, boca de sino, com uma cor tão esquisita. Foi assim que ele conheceu o menino, Eu tinha 15 anos. Eu fui naquele Maranatá lá em Areias, tinha nem a Canção Nova, e eu fiquei encantado de ver um padre tocando violão. Já vi meu pai, em casa era muita seresta, mas um padre, eu fiquei encantado, fiquei maravilhado. Eu já voltei no próximo encontro com o violão, sem saber tocar, para ajudar ele. Quis ajudar ele, Tadinho. É pouco da minha história com ele, desde os 15 anos, marcou, Estou com 63, Sim. Quer dizer, muito mais da metade da minha vida eu vivi com ele, Sim. Eu sinto muito perto. E agora não preciso furar o bloqueio de Varsóvia para falar com ele agora. Agora não tem mais ninguém para pedir, para falar. Agora eu falo com ele quando a gente quer, Mas eu sinto muito perto. Mas também vai fazer a multa da saudade, Claro. Vai fazer. Fez, agora aguenta também, É isso. Diácono, o senhor teve a oportunidade de acompanhar o
O Padre Jonas acompanhou a sua trajetória, óbvio, mas o senhor também acompanhou a trajetória dele como sacerdote, né, na Sim. fundação da Canção Nova e tudo mais. Tem muitos aspectos da vida do Monsenhor que são encantadores e eu quero trazer alguns aqui para quem está em casa também conhecer um pouquinho mais. Uma das coisas que me encantava no Padre Jonas, e o senhor me ajudou a entender isso no meu noviciado, isso há quase 20 anos atrás já. Olha só. 20 anos. Faz 20 anos agora, né? Então, o senhor sempre nos ensinou, e o senhor também tem muito disso, né? O Padre Jonas era alguém que acreditava nas pessoas, né? E acreditava nos jovens, né? Conta para nós um pouquinho desse aspecto, do que o senhor viu disso acontecendo na vida do Monsenhor. Então, eu tinha 15 anos, quando eu ouvi o pai tocando violão, eu cheguei meu pai e falei, pai, me dá um violão aí, que eu... Ele falou, mas você não sabe tocar? Eu falei, eu não sei, mas eu vi um padre lá, ele está sozinho, e ele não tem ninguém, ele faz tudo, ele empurra carro, ele dá palestra, ele arruma barra, sai de palestra. Ele falou, onde que é esse padre? Lá, eu vi lá em Areias, eu vou lá, vou ajudar ele. Vai me dar um violão de George, no 18. Eu fui com o violão lá, cheguei, não sabia nem afinar, nem fazer nada. E fui olhando ele, alguém afinava para mim o violão, e eu comecei ali a acompanhar. E depois, esse grupinho pequeno, né, os pequenos encontros, já ficava a música por minha conta, eu já ia organizando ali. Depois passou para Queluz, Maranatás, nos anos 80 começa o Rebanhão, e eu montava o repertório. O senhor que montava? Eu que montava o repertório, tudo, os primeiros LPs, CDs. Por exemplo, a música Eu Quero um Rio de Água Viva, eu ando pela noite sem meu coração. Eu ouvi 2.000 músicas para escolher aquelas músicas, Cristo Amigo, aqueles grandes clássicos, né? Eu montava um arranjo com o boy ainda. O Cenáculo no Morumbi, 120 mil pessoas dentro. 120 mil. Porque não tinha o anel, tinha só a parte da diretoria ali. Sim. E o resto era aquele anelzão que tremia, que bancada só. E fora tinha mais umas 10, 15 mil, que ficava o telão para fora. Sim, sim. E a polícia pedia para a gente falar, não queiram entrar, não tem cabe, a gente ficava falando o tempo todo, a pessoa queria entrar, não cabia mais. Então você imagina, ele falava, vai lá. E eu ia lá animar, fazer a ola, fazer o povo fazer silêncio. E Eugênio era magro ainda na época, Eugênio Jorge. E ali aconteceram coisas maravilhosas, como você fez um programa maravilhoso tempo atrás, no Morumbi, Pacaembu. O primeiro cenário foi no ginásio São Luís, né, o ginásio. Isso que era um padre legal. Ele começava pequeno, começou em Areias. Onde que é o ginásio São Luís? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, o ginásio São Luís, é um ginásio histórico, viu, que lá começou o primeiro cenáculo. Sim. Na época, Heraldo Matos, que estava lá. Sim. Então, primeiro cenáculo. Só que o padre é assim, se você olhar, tem uma lógica as coisas dele. O mesmo esquema do Maranatá de 75 é o esquema dos acampamentos de hoje. O mesmo esquema, só que era transmitido. Foi corpando. Então, ele falava, ó, 10 mil, 100 mil, 10 pessoas, tem que ter o mesmo pique. Essa escola, Padre Jonas. Então, ele acreditava e ele ensinou como é que faz, né? Foi o primeiro, o pioneiro. Uma missa, bateria, teclado, um encontro assim de... Ele mostrou como é que faz. Foi ele que mostrou. A gente montou a banda em 80. Que coisa. Você sabe, padre, ou diácono, desculpa, eu estava lembrando, entrevistamos o padre Alberto Gambarini há pouco tempo, aqui. Querido. E o padre Alberto contando que ele tinha 18 anos, eu não sabia da história. O Padre Jonas rezou por ele. E ele estava certo para fazer o vestibular de medicina, filho de italianos, filho único. O padre Jonas foi pregar um retiro, ele viu aquele homem pregando no poder do Espírito, acabou a medicina, acabou tudo. O Padre Alberto Gambarini, querido, ele tem a foto do Padre Jonas impondo as mãos sobre ele. O Padre Jonas tem muitas profecias cumpridas. Sim. Tem muito profeta que faz cada coisa, ele não cumpriu nada, eu conheço vários. Mas o Padre Jonas, cada hora escuta uma coisa. Fala, o Padre Jonas, né? Se no acidente lá em Sorocaba, fui levar mais para uma consulta lá, o Padre Flávio construiu o Santuário São Luís Tadeu, conhece o Padre Flávio? Conheço. Quando teve o acidente do Padre o Murilo na época, ele foi no hospital para visitar lá, era seminarista, contou com o Padre Jonas no corredor, o Padre Jonas recebeu o batismo do Espírito Santo e é sacerdote, você vai ser padre. Muitas histórias assim, tem muitas, e estão aparecendo e vão aparecer. É um homem que ele via a lei, né? Ele via o potencial, né, da pessoa, né? E ele falava assim, vai lá, ficava quietinho, deixava a gente ia conduzir aquela multidão, mas a gente era moleque. E quando ele ia também, estava aquele silêncio, sem para ouvir a palavra. Aí ele chegava com a palavra, né?
E sabe o que acontecia às vezes? Ele tinha preparado um tema, eu sentia uma inspiração de uma música, falava, toca, o cara, vai, dava o tom, ele já parava assim e já entrava na inspiração. Muito humilde. Muito dócil ao espírito. Dócil. É maravilhoso. Diácono, falando disso, falando do Padre Jonas, tem um VT muito especial para nos ajudar a viver e a entender ainda mais quem é o Padre Jonas. Nunca quis cantar sozinho. Eu quis cantar com o Nelsinho, eu quis cantar com você, eu quis cantar com o Eugênio, eu quis cantar com cada um dos meus filhos, eu quis cantar com o Gildete, né? Eu quis cantar com os meus filhos. E eu sempre incentivei, eu pus para frente, né? Eu acreditei nos meus filhos, que os meus filhos tocassem, que os meus filhos aprendessem os instrumentos. Eu quis. Que lindo, né, Diácono? Que lindo perceber que, de fato, o Padre Jonas é esse homem que sempre acreditou. Diácono, na gente, né, nos seus filhos, nos filhos mais antigos, né? Mas também nos filhos mais novos, né? É marcante. Eu me recordo também, com um seminarista, eu acho que 1 ano e meio de comunidade, eu recebi a ligação, né, da Luzia, ouvindo a voz do padre ali falando, né? Olha, você vai apresentar o programa no lugar do Padre José Augusto. Eu falei, é? Não, vai dar certo. E que lindo, né? Perceber a dinâmica do nosso carisma e perceber que, de fato, o Padre Jonas sempre acreditou na gente e deixa esse legado também. Mas ele falou de música, Diácono. E eu acho, trago a minha opinião, né? Eu penso que o senhor seja alguém das pessoas que mais, se não a que mais traduz a musicalidade do Padre Jonas na sua musicalidade. Tanto que as suas músicas, você falou, não, elas são do Padre Jonas. Uma vez, o Padre Jonas é muito alegre. Eu acho que muito assim de uma pessoa é ser descomplicada. É. O santo, ele pode ser... Tem santo que é meio biruta mesmo, eles são descomplicados, eles são alegres demais. Verdade. E o Padre Jonas era demais. Estava com ele na missa, tocava uma música minha e falava assim, sem olhar para a câmera, sem olhar. Quem está tocando essa musiquinha? Eu falava, não sei. Quem mandou tocar essa musiquinha? Eu falava. Aí uma vez, tocando lá mais para o tarde, saindo, eu falei, padre, essa música, você faz tão 30 anos na TV, essa música sua tem 30 anos. Ele falou, mas é minha mesmo. Eu falei, mas nem eu falo que é minha. Ele falou, mas quem é que vai acreditar que é sua? E ele não perdia, não, sabe? Mas acho que o que eu fazia assim, padre, eu como um filho, eu pensava como ele pensava. Eu fazia a música vendo ele cantar. Porque o padre manja de harmonia, toca piano, violão, requinta, vários instrumentos, lê partitura. Sim. Então o Padre Jonas é músico. Mas eu tinha a musicalidade do meu pai também, então eu pensava nele cantando. Sim. Nele. E quando eu mostrava para ele, ele ria. Ele falava, é isso. Então, é assim como que o meu coração era o coração dele. Eu nem sou... Eu sou mais compositor que cantor. Sempre fui. Eu não tenho aquela voz. Eu tenho a unção e a emoção. Aí, eu só perco pro Roberto Carlos. Quando eu canto uma coisa que eu componho, só eu e o Roberto. Não, eu estou brincando. Mas assim, quando eu compunha para o padre cantar, eu compunha, deixava. Para você ver, não dá mais para voltar. Ela nem estava no repertório. O padre ia fazer 2 LPs, um de música animada e um de música lenta. Eu estava em Ribeirão Preto, no estúdio já, fazendo uns arranjos. E ele mandou um recado, olha, vai gravar só só de música lenta. O outro vai ficar para outra hora. Eu falei, nossa, padre, mudou todo o repertório. Eu falei, não, vê aí. E aquela música do Barquinho? E eu tinha mostrado a música, fiz que luz, né? E eu tinha raiva dessa música, porque por causa da letra dela, muito forte. Eu fiz chorando. Meu Deus. Fiz chorando em que luz. Eu sei que ia deixar minha mãe. Eu fiz. Põe ela. Aí entrou a música do Barquinho, né? Que é assim que ela entrou. Então é assim, padre. Quando eu compunha pensando nele cantando, né? E deu certo, alguns. Em especial, Diácono, Não Dá Mais Para Voltar. Conta para nós, como foi a história dessa composição, dessa canção? O Padre Jonas mesmo fala que eu saí de casa muito difícil, meu pai estava saindo de casa, eu filho mais velho, minha mãe pobre, eu arrimo de família. Então, eu estava sentado no 3º degrau da escada de Queluz,
de cima para baixo, à esquerda. Eu sei até onde, vou lá e sento lá, olhando para o Rio Paraíba, não era para o mar. Só que eu olhava, o último pico é o Pico dos Marinhos, da minha cidade. Sim. E eu olhava os carros indo para o Rio de Janeiro. E eu falava, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Aí peguei o violão, sol maior. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Mas quando eu vim pra Canção Nova, eu tinha uma certeza que eu nunca mais ia voltar para casa. Depois de 47 anos morrendo com o Padre Jonas, eu tenho essa certeza. Fulano foi embora. O que eu já vi acontecer com as pessoas da comunidade. Acontece, não me estranha mais nada que falam, que digam. Eu nunca vou sair da Canção Nova. Eu já falei, só vou embora no caixão. Nunca vou embora. E toda vez, isso só cresce dentro de mim. O meu encantamento com a Canção Nova, o meu amor, eu acho que eu tenho, Deus me deu esse antídoto, e o meu antídoto é o que você experimentou, é o amor ao Padre Jonas. E amar uma pessoa é amar o que ela criou. Sim. Eu falei um dia para um bispo, tirar a Canção Nova do Padre Jonas não é tirar uma camisa, é tirar a vida dele. Tirar a Canção Nova é tirar a vida dele. Ele é a Canção Nova. Por isso que ele falava, no presente de aniversário, fechar a campanha. A vida dele é a Canção Nova, que ele criou. Então, amar uma pessoa é amar o que ela criou. Então, eu vi a Canção Nova nascer, antes dela nascer, motivo de saúde, eu não entrei logo de cara naquela primeira turma lá. Por causa das cirurgias? Das cirurgias. E eu achei um diário de 78, esses dias, até eu emocionei lendo o meu diário, as cirurgias, que eu fiquei, naquela época, quase 4 meses no hospital, mas 80, eu já estava de volta, mas não conseguia ir, né? Mas estava ali, na pré-história da Canção Nova, na história, e sempre com esse amor pelo padre, e um amor que só cresce, só aumenta, não diminui. Eu já fui no cardiologista, mas não sei o que eu vou fazer, que meu coração está inchando de amor para o Jonas, cada vez mais. Muito boa, muito boa. O Diácono, nós estamos falando de música, e eu sei que é até difícil perguntar para o senhor, porque é tanta coisa que o senhor pode dizer, né? A senhora é uma testemunha de fato que viveu. Mas eu queria que o senhor falasse, que viu acontecendo, que testemunhou, que fez a experiência com a eficácia, né, da música no Padre Jonas. Eu queria que o senhor falasse do Padre Jonas músico, ministro de música. Porque mais do que um músico, alguém que teoricamente sabia, ele, como ninguém, ministrava as músicas. Quantas pregações a gente vê, né, que a música, como o senhor falou, deu tom, e ele pregou em cima da música, cantou, recantou, tricantou. Conta para nós do Padre Jonas músico. Quem é o Padre Jonas músico? Ministro de música. Realmente, o Padre Jonas, a música era uma palestra, né? Ele tinha esse dom. E olha para você ver, ele fala, olha para você ver, é o Padre Léo, né? Em areia, você imagina, não tinha energia elétrica, ele tinha um gravador de rolo, um gravador pequeno, de pilha. Eram umas pilhas, 8 pilhas, enormes. Aí, na capela, tinha meditação da manhã. João 15, por exemplo, ele pegava o violão e ele fazia o fade out. Sim, sim. Fade in e fade out, já naquela época. Estou falando mais de agora. Sim. 75. Ele tocava o violão e ia pôr na fitinha. Aí ele de repente aumentava, aí ele fazia sem barulho, ainda só um tempinho. Aí ele pegava, por exemplo.
Aí ia, parava o violão devagarzinho e já ia aumentando. Pode tocar. E aí ele falava, Jesus está na sua frente agora. Veja Jesus, ele está aqui. Aí ele pegava, daquela ali ele já pegava o violão e já emendava outra música. Não tinha interrupção. Era uma coisa impressionante, já era rádio, já era o fade in, o fade out, né? Que o fade out é quando você vai abaixando a música, o fade in quando você sobe, entendeu? Sim. Linguagem radiofônica, né? Sim. Tava nele já ali aquilo, né? Então ele trabalhava a música. Então aquela música entrava assim, eu falava, arregaçando com a gente por dentro. Ele chorava assim, os quilos, entendeu? Sim. Então ele pegava, né? E no tempo era o sucesso da época de Roberto Carlos, como certo dia um homem veio aqui, Antônio Marcos, eu tanto ouvia, da Lá menor. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Ele emendava as músicas, sabe? Ele não tinha interrupção, não tinha corte. Sim. Então a gente ia se envolvendo, quando você via, você estava ali de joelhos, né? Então assim que ele trabalhava, assim que ele ensinou a trabalhar a música, sem dar o corte, sem dar interrupção, com aquela elegância. E a música vinha. Então, quantas vezes no cenáculo, padre, ele estava lá ministrando, e ele vinha, e seguiu, louvemos, né? Aí ele virava, fazia um dedinho assim para mim, ó. Parece coisa de leilão, né? Sabe leilão? Fazia assim, eu já chegava perto assim. Aí ele virava assim para mim, eu veio assim, de ladinho, falando assim, e eu virava para ele. Já estava na mesma página. Já estava. Que lindo. A gente não precisava falar. Sim. É isso que eu sinto falta. A gente tinha uma... Porque ele me formou menino. A gente não precisava falar 299, interromper a oração falando da música. Sim. Era só ele fazer um sinalzinho assim. Ou então o jeito que ele dava uma pausazinha, eu já sabia. E ele ria, fazia assim. Tem 1000 e poucas músicas, ele virava para mim. Já estava na página, já estava. No louvemos, assim? Sim, no louvemos. O cenáculo era comum, descer, rebanhões. Quem via, estava tudo ensaiado, né? Tudo ensaiado. Mudava o tempo, mudava a música, combinava uma coisa, fazia outra, e entrava, como você falou, acreditava, entrava com coragem, falava para o cara temia, falava, entra, pode entrar sem medo, vai por mim que eu garanto. E entrava, e aquilo acontecia, aquela maravilha, as conversões. Muita unção, né, Diácono? Unção, talvez não tinha. Essa é a palavra. Talvez não tinha todos os recursos técnicos de não hoje, tinha. Mas a unção era inigualável. Os frutos estão aí, né? Meu 120 mil pessoas no Morumbi, tudo que a Canção Nova é, né? Mas enfim, Diácono, o papo está muito bom, mas a gente tem mais um VT para conferir. Padre Jonas falando conosco. Estamos estragando, vamos acabar de estragar. Em que tom vocês estão tocando? Lá, claro. O meu tom é dó. Exatamente. É dó. Tudo te entreguei. Outra coisa. Nada me restou. Livre eu fiquei para te amar. Que alegria do Padre Jonas, né? Parece um menino ali no meio dos filhos, né? Os tons dele sempre eram super altos. Altos, padre. Os tons do padre, a gente catava gato, com aquela veiona assim, para catar o tom dele. Porque aquela música eu canto em sol. O Emanuel estava em lá e ele vai em dó. Dó, muito altos os tons do padre. Tanto é que ele tinha dificuldade nos tons graves. Sim. Aí ele... mas o tom alto era com ele mesmo, assim, lá nas alturas os tons do padre. Nossa... Quando ia gravar o CD, eu ia com o violão lá para definir os tons com ele, né? Sim. Sempre ficava surpreso de ver que era mais alto. Sempre nos puxou para o alto, né? Sim, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. E é interessante, Diácono, a gente falava que nós não tínhamos a robustez técnica naquela época, né? Como é que era gravar os CDs? Era tudo na raça? O senhor, o Padre Jonas no estúdio? Padre, o primeiro... Olha, o Padre Jonas gravou o último LP em 79, foi o Vou Vencerá, certo? Sim. Depois... 83, ele falou para mim, eu queria gravar um LP. Falou de manhã. Na hora do almoço, eu voltei. Eu morava na cidade, Cachoeira Paulista.
Padre morava num prédio no João da Bu. Eu voltei já com um repertório pronto. Anuncia-me. Aí lançamos Como São Belos, com as 4 estrofes. Como São Belos, o meu, que é uma versão que o meu professor de inglês, seu Dinho Maduro, fez lá de Piquete. Aí várias versões. Canção do Espírito, Cristo, meu Cristo. Mostra-me, Senhor, teus caminhos, tão perto de que música, né? Só música. Do Luiz Alfredo, mexicano. Sim. Tão perto de mim. Esse LP, ele ficou lindo na voz do padre essa música, né? Nossa, tão perto de mim. Imagina no cenáculo, no Morumbi e também nos Rebanhões. A primeira nota, assim, pô, uma coisa que a primeira nota já emocionava. Então, foi um LPzaço, né? Até hoje, né? Hoje. Padre, eram 8 canais. 8 canais. Sabe o que é 8 canais? Então, a gente gravava bateria, baixo, teclado, guitarra, baixo, junto. Sim. Aí chamava 4, né? Para fazer mais uma coisa, de back. Então, se um errava, a gente voltava tudo de novo. Sim. Se o baterista errar o tempo, aí voltava, gente, o boy falava, meu Deus do céu, gente. Aí voltava tudo de novo. A gente passava a manhã aqui e até a noite, né? E íamos dormir na casa da tia Maria Alice, mulher do Zé Carlos. Sim. E o lado do LP tinha que ser 17, estourando 18, mas não chegar em 18. E o tio Zé Carlos Habib, na ponta do lápis, ele fazia divisão na matemática. Sim, sim. Essa música deu 3 minutos e tanto, essa deu 4, deu 7, sim. No lápis. Padre, e fazia no lápis. Aí falou, dá assim dá. Aí a gente dividia lá do lado desse jeito. Padre, e o corte era feito na mão, né? Sim. E eu, assim, aí cortava ali. Nossa, nesse tempo, não, é esse tempo do LP que nós pegamos, que se fazia. Então, os caras eram muito bons, iam ensaiados e com 8 canais. Hoje tem quanto? 1000. Multipista com 1000 canais, né? Sem dúvida. Diácono, tá bom demais a nossa partilha, nosso assunto sobre o Monsenhor. Você que está aí, não saia, o segundo bloco vai estar melhor ainda. Brevíssimo intervalo, já nos encontramos novamente aqui no programa Gente de Fé. Só se tem saudade do que é bom. Chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Essa música eu não falo Jesus, Maria, José, santidade, mas é uma música que mais me toca, que eu mais gosto, que mais toca as pessoas também. Interessante, né? Resgatar o sentido da saudade, que só fala muito disso, né? Sim. Quem já nasce com essa saudade de Deus, saudade das pessoas, algo a ser preenchido dentro do coração. E é isso. Quero fazer uma consideração aqui, que o senhor sempre falou das suas origens simples, né, da sua raiz simples, mas eu acho que também o senhor bebeu isso muito do seu pai. O senhor é um poeta, né? As suas músicas são muito poéticas, são muito bonitas. Que nem você pensar, hoje a gente canta, né? Não dá mais para voltar por tantos anos, mas olha, o amor que me leva, o vento que me leva para frente é o amor de Deus, a metáfora poética ali, bem construída, essa música da saudade mesmo, né? Então, o senhor falou, não é um sentimento, você não está falando de teologia, você está falando de um sentimento humano. Jesus chorou quando Lázaro morreu, nós choramos com a morte do nosso fundador, e alguns choram até hoje, né? Outros por dentro e por fora continuam chorando, né? Mas, diácono, nós falamos do Padre Jonas, músico, né, que tinha um ouvido clássico, e ministro de música, né, que ensinou. A Canção Nova tem uma escola. Maestro, né? Verdadeiro maestro. É. A Canção Nova tem uma musicalidade, tem um DNA musical também, né, que vem do Padre Jonas. Mas o senhor testemunhou muito outro aspecto do ministério do padre, que eu queria que o senhor comentasse um pouco, que é o Padre Jonas no seu profetismo, no seu ministério de pregação. Fala um pouquinho para nós, quem não teve a oportunidade de ver, os mais novos talvez nos acompanhando, não tiveram a oportunidade de ver o Padre Jonas em pleno vigor, né, pregando. Mas quem é o Padre Jonas, profeta, pregador? Conta para nós. A primeira coisa, ninguém pregava como ele pregava, os temas que ele abordava, o que ele pregava. A primeira coisa, o Padre Jonas tem uma noção de conhecimentos gerais muito grande. Muito. Você imagina que é estudado na escola salesiana desde os 13 anos de idade.
A média salesiana é 7. Olha o Instituto Canção Nova. Ele fez ali, digamos, vamos falar no meu tempo, primário, ginásio, Sim. o colegial e a faculdade. Toda a formação. E era excelente professor. É. Padre Jonas, se não fosse Canção Nova, ele seria um bispo, Dom João, com certeza. Com certeza. Pela noção. É. Tanto é que ele está falando, ele vai dar uma palestra, ele falava de coisas de têmpera do aço, falava de geografia, de história. Conhecimentos Com gerais. conhecimento, isso, padre. A noção de conhecimentos gerais do padre Jonas era imensa, É verdade. pela bagagem que ele tinha. Como meu pai, com o terceiro ano primário, a letra do meu pai era belíssima. Eu queria ter a letra que meu pai tinha. A letra, o conhecimento do meu pai de polegada, de medida, porque a escola no tempo, né? Sim, sim. Que eu não tenho hoje, de medição. Então, a noção, quando eles conversavam, eles se entendiam, né? Essa escola antiga de noção. Verdade. Então, o pastor Jonas pegava essa realidade dele e dava muitos exemplos. Exemplos de história, de geografia, de historiadores, de pessoas. Né? O pastor Jonas conheceu Elis Regina, o seu Jair Rodrigues, o Jô Soares, conheceu, conviveu nos palcos da vida com os meninos cantores. Então, a bagagem do padre era muito grande. Só que ele, na humildade dele, pegava isso aí e a pregação dele ia além. Aí, ele dava o plus, né? Dava o plus. Ele falava, por exemplo, o Padre Jonas pregava da volta de Jesus, mas com tanta poesia, com tanto amor, que não dava medo na gente. Hoje dá medo os caras falarem do fim dos tempos, vai vir aí, só fala tragédia, vulcão, fogo eterno, esqueleto. Ah, não. Hoje as pessoas têm medo, porque fala do tempo, é só a Magedon, aquela coisa do fogo, ranger de dentes. É. Até os banguelos ficam com medo. Que hoje todo mundo está com dente bonito aí. Mas o Padre Jonas não punha medo. Ele falava com veemência e falava de coisas que só ele via. Ele falava há 40 anos atrás do sistema Canção Nova de Comunicação. O povo dava risada dele. Sim. Como falar de um sistema se você tinha só uma rádio de 1 kW? Como é que, eu dou um exemplo claro para você, pai, que você está perguntando. Sim. Como você pode falar de um sistema? Você fala de um sistema tendo uma rádio de 1 kW. Pega só na região. Quando vinha uma ligação de Aparecida, de Cruzeiro, nossa, chegou em Cruzeiro, a gente comemorava. Pensa bem. E ele falava do sistema Canção da Comunicação. E aí, quem riu do Padre Jonas, hoje deve chorar, porque um dia nós fomos passeando ali na Canção Nova, onde é a radiodifusão, e ele falou para mim, olha meu filho, aqui vai ser um grande estádio. Olha, essa descida aqui, ó, fazer as arquibancadas, você está vendo? Hoje é o centro de evangelização. E lá vai ser o palco. E eu olhava, era a água que descia da Sabesp. Um brejo. Um brejo, tinha aqueles patinhos, aqueles paturis selvagens que tem hoje lá no lado de casa. E eu falo, você está vendo? Eu falo, o senhor está vendo? Eu estou vendo. Se ele estava vendo, olha, uma coisa, eu sempre confiei que o padre falava para mim. Comecei a namorar a Márcia, um dia nós estamos saindo ali do predinho para a casa dele, onde é a casa 11 ali. Ele falou, olha, tem que mandar alguém para Brasília. O Paulinho Figueiredo foi para Colômbia, não sei quem que eu vou mandar. Eu falei, padre, manda eu. Falei, mas você vai, filho? Ué, só está eu, o senhor, conversando, que você está perguntando quem vai mandar. Ele me mandou mesmo. A Márcia entrou para Queluz e eu fui para Brasília. Ficamos 2 anos namorando, noivamos, casando longe. 3 meses antes viemos fazer curso de rádio. Aí não tínhamos nada, móvel, não tinha nada. Fui super feliz. Pois nós casamos, ele marcou a data do casamento, não foi nenhuma data que nós demos 2 datas, não, vai ser tal data. Marcou 20 de junho, 92, né? Aí, morava naquela casinha ali ao lado da Emida. O Lucas tinha 3 aninhos, o Gabriel 1 ano e meio, a Márcia grávida de 4 meses. Precisava alguém para Londrina. Que ele chorou no conselho, ninguém decidia. Aí uma hora, a Luzia, você tinha muito, esse neguinho foi embora. Eu falei, eu? Estou falando de mim? Aí eu estou falando de mim? Não, gente, chama a Márcia está grávida. Parece a Márcia com a barriguinha lá de 4 meses grávida, Miriam. Aí que ele, acho que foi a Luzia que falou, Padre Jonas, o senhor aqui é o fundador, por favor, o senhor decide logo, padre, esse sofrimento.
Aí ele falou assim, Nelsinho e Márcia, se eu pedir para vocês irem para onde vocês vão, o senhor está pedindo, padre? Vamos. Ela grávida de 4 4 meses e 2 meses. crianças pequenas. 2 pequenas, 2 bebês. Eu tinha uma Paraty, 83, que tinha mal de Parkinson. A gente entrava nela, as crianças começavam a dar tchau. Falava, não saiu, ela ficava balançando, sabe? Parece ter alta velocidade, ela pegar álcool. Botamos tudo que cabia ali. Minha mãe sentadinha lá atrás, com a gente, sempre com a gente. Hoje ela mora com... E fomos para Londrina. Morar ali na Rua Lagoas. Conheço. É a minha cidade. Uma casinha de madeira. O clero odiava a gente. A renovação carismática falava que a gente era nova era. Meu Deus, e chegamos lá, nesse ambiente, em tão pouco tempo. Temos tantos amigos, fomos tão felizes em Londrina. E fomos assim, com as criancinhas pequenas, sem plano de saúde, confiando, porque o padre falou, vai. E nós fomos tão felizes lá. Lá conhecemos Lacoanete. Lacoanete era um querido Lacoanete. Lá vieram tantas vocações. Colhemos uma Carla Astucci. O Cléber tem que falar comigo para namorar a Carla Astucci. E aquele ranchinho lá na Rua Lagoas, Deus falou no meu coração assim, quando o povo chegar na rua, é hora de sair daqui. Em 6 meses o povo estava na rua. Mas nós fomos lá para outro lugar. E fizemos tanta coisa ali. Avenida Duque de Caxias, né? Vocês foram Não, depois. Eugênio, fazer um show aqui, ó. O cachê é um beijo na testa. Família Necar, todo mês. Aí estavam lá, padre, era meu aniversário, na outra semana. O padre mandou eu para Palmas. Em Palmas, chegamos lá, uma freirinha falou para mim, assim, olha, preocupa não, viu, assim, aqui em Palmas só tem 2 estações, verão e inverno. Nossa geladeira, frost free, era uma caixa de isopor, ali frente à casa do Vanelbi. A gente fazia o leite das crianças, aí a caixinha estava aberta e aí gelando, virava aquele leite, aí tirava os pacotinhos de carne, lavava a caixa de isopor, punha o gelo de novo. De Palmas tinha 12 anos. Dom Alberto contavam tudo para a gente, pastoral militar, tudo. O jornalzinho Comunicação que a gente fazia. Fomos tão felizes em Palmas. Hoje o padre liga para a gente ir para Lavrinhas. Primeiro casal mestre noviço. As crianças eram pequenas ainda. Repartia, cuidado com eles, mais 40. De que 40? Esses aqui foram deles. Contribuição do meu cabelinho branco. E fomos tão felizes em Lavrinhas. Voltamos para a Cachoeira. Fomos tão felizes. Ouvindo a voz de um profeta. Obedecendo a voz do profeta. Não me arrependo de ter obedecido o Padre Jonas no que ele me pedia. Nunca me arrependi, Padre. Nunca me arrependi. Ele via além do que parecia ser. Nossa, que forte, Diácono. Muito forte. Diácono, nós falamos do Padre Jonas músico, falamos do Padre Jonas pregador e, infelizmente, o tempo não é tão grande assim, o senhor tem muito para dizer, mas eu queria que o senhor falasse sobre a paternidade do Padre Jonas. Nossa. Desculpa. Jonas, pai de multidões. Sim. E é pai de muita gente. Não é só nosso pai. Ele é pai de muita gente. Um dia eu estava lá na Canção Nova, cantando, e tinha uma menininha, tinha seus 12 para 13 anos. Batom muito vermelho, mas ela chorava. O padre, cabecinha branca já, né? Conheci o padre, cabelo bem preto ainda, mas branqueou muito rápido. E ela, de repente, ela fez um beijo assim num guardanapo, me deu para dar para ele. Eu falei, padre, olha aqui, padre. Aí eu ficava pensando, o que essa menininha dessa, um velhinho desse, o que está na minha cabeça? Então, o padre, uma multidão chama ele de pai, porque ele é realmente esse pai. E eu posso dizer que eu sou um dos primeiros, né? Eu não tenho culpa disso, essa é a história. Fato. Eu sempre me senti amado por ele, até mimado, sabe, padre? O que eu falo pra você? O padre me rondava, dava uma bronca, o pessoal fazia que ele dava uma bronca, mas, olha, eu fui muito mimado pelo Padre Jonas, muito mimado, muito... E quando eu conheci o Padre Jonas,
Deus tinha me dado essa musicalidade do meu pai, Nelson Correia, né? E ele falou, né, você vai ser celestial, mas de Deus, né? E confiou em mim. Eu era um menino muito machucado, em todos os sentidos, mas ele confiou em mim. Então o Pai João me pôs no colo, né? E eu falei já na minha vida, as decisões da minha vida foi ele que decidiu. Ele falou, vai. Eu confiei, eu confiava, vai. Né? Você imagina, você conhece a Londrina da época, como eu falei, e com a única coisa que a Márcia pediu, que a gente não tinha plano de saúde, se a gente podia voltar para ter o elenco do doutor Djalma. A única condição que a gente pôs. Ele falou, pô, vai poder. E quase que a Márcia não ia ter nenhum problema. Nasceu lá em Londrina, porque deu uma gravidez complicada. Mas o Padre Jonas, ele tinha essa coragem. Falar para o Carlos Astucci, quando ele aposentou, por exemplo, ele ligou para o Carlos Astucci, ele foi desde office boy até chefe do gabinete do ministro do Banco do Brasil, né? O posto máximo. Quando ele aposentou, o Padre falou, o que eu faço? Falou, olha, dá a César o que é de César. Aí deu demais para César, né? Agora dá para Deus. E ele ia para Londrina morar comigo. Sim. O Carlos Astucci. Sim. Como eu ia para Palmas, eu falei para o João, fala para ele, já que ele vai. Ele foi para Palmas comigo, lá. Então o Padre tem esse poder de. A paternidade dele envolve tantas pessoas, e das mais diferentes, né? As mais inusitadas, pessoas mais. Que a gente nem imagina que aqueles olhos verdes dele atingiram. Então a paternidade dele se alastra, e cada vez mais agora eu sinto que a paternidade dele do céu aumenta. Mais fecunda. Muito mais fecunda. Como você falou no começo, né? Ela foi tão feliz de falar de Santa Teresinha, né? Que ela dizia que no céu. Ela faria muito mais do que na Meu terra. Deus do céu, eu mesmo tenho experimentado muito isso. Diácono, que lindo, que bom partilhar. A gente sente a paternidade do Padre nas suas palavras, né? Nas suas lágrimas também. E você sabe fazer perguntinhas que, pelo amor de Deus, é padre. Você sabe escafunchar, gente. Ô, Diácono, ó, esse termo é próprio do dicionário do Diácono, né? Como é que é escafunchar? Diácono, o tempo é curto, mas para quebrar até um pouco, e o senhor é ótimo nisso, é um humorista também nato. Conta aí para nós 1 ou 2 fatos engraçados que o senhor viveu com o Padre Jonas. O senhor disse, ele era alegre, eu sei. O Padre Jonas não perdia a piada. Contei aqui no último programa, Diácono, uma vez que ele ligou, fiz uma pregação no acampamento, ele, olha filho, foi ótimo isso que você falou, foi ótimo, foi aquilo. Aí no finalzinho ele falou, só quero te dizer uma coisa, o profeta não era Samuel, era Natan. E começou, eu não tinha confundido o profeta na pregação e ele tirou onda comigo. Conta para nós aí, 2 fatos. Tem muitos. Ó, Padre Jonas pregando no Rebanhão, 80 e pouco. 84. A camiseta era Anuncia-me. Ela anuncia-me na frente e atrás, vai falar por mim. E ele pegando aquela veemência dele, né? Anuncia-me e tal. Aí no meio da palestra ele vira as costas pro povo e fala, e o que está escrito aqui nas minhas costas? O povo, nada! Aí ele falou, nada? O povo, nada, porque a dele foi a única que estava sem. Aí ele parou assim e falou assim, e esse suor aqui não fala nada para vocês? Não, ele nunca perdia ponto, né? Outra vez eu aprendi com ele também a errar solenemente. Sim. Filho, quando você errar, erre solene. Mas no centro de evangelização, e ele me ensinou a cantar muito bem o evangelho, a proclamar o evangelho, né? Até eu odeio quando chegam para mim e falam, ai, diácono, eu amo quando você canta o salmo na missa. E eu falo, eu não canto o salmo Mobral na fé. Eu proclamo o evangelho Mobral na fé. Mobral na fé eles amam, né? Chamar de Mobral na fé. Mas o centro de evangelização lotado, lotadíssimo. Então, eu tenho um dos meus macetes, eu não dou o microfone para o cenarista, eu ponho em cima, para aparecer o barulho do turismo, preparar o povo para é verdade. a manha que eu tenho. Muito bom. Põe lá, ó, aí vai, que o povo já... Eu vou em cima do incenso ali, já faz, eu nunca dou, põe ali. Aí fui, Evangelho segundo João, quando eu olho, Marcos, era Marcos, não era João. Aí eu incensei, proclamei, aí o Padre Jonas veio. No Evangelho de João, Marcos, e olhou para mim assim, fez assim para mim, diz, né? Salvei, né? Porque o nome de Marcos é João Marcos, né? É verdade. Então salvou.
Então nós tínhamos umas coisas assim que ele falava no dia a dia. Né? O padre era muito bom de boca, a gente cozinhava muito para ele, os comentários que ele fazia no dia a dia. O padre João era muito gente. Diácono, e a história do Glória a Ti? Conta para nós Meu aí. Deus, padre. Quando eu vou bem resumidamente, eu falo que eu era mimado por ele, 84 isso, Abel Cortez. Primeira que faleceu, que saudade. Abel Cortez, ela faleceu, procure saber sobre ela. Mas a Abel Cortez era uma menina levada, arteira, ou menininha, pimenta. Eu morava em Queluz, 84, fui no grupo de oração de o pai da Cidinha, que era também noviça na época. Na hora da paz de Cristo, em vez da paz que fala assim, glória a ti, irmão, glória a ti, irmão, o pai dela, glória a ti. Eu dei tanta risada, eu vim a pé, voltei. Quando eu cheguei, falei, gente, o pai da Cidinha, chamei, mas deu tanta risada. Aí começou assim, essa história. Alguém falou assim, nossa, eu fui tocar o teclado, fiz uma nota, glória a ti, irmão. Nossa, ontem eu estava na escala, eu fiz um feijão, o pessoal elogiou tanto. O padre, glória a ti, irmão. Aí eu fazia uma palestra, olha, não era eu que estava falando, eu senti, glória a ti, irmão. Um dia... Pegou. Pegou, a história do glória a ti. E lá, o padre gostava, punha aquela mesa que lustro, compridona, para todo mundo. Aí um dia, assim, eu do lado do padre, eu, Abel Cortez, alguém falou, glória a ti, irmão, Abel Cortez. Mas, Isabel, o que é isso? Você está brincando com as coisas de Deus? Esvaziando glória a ti? Quem que saiu com essa, Bel? Ela falou, eu estava lá na ponta, falou assim, foi o Nelsinho, padre, o Nelsinho. Aquele silêncio. E ele continuou comigo, baixou a cabeça, não falou nada. Aí, no outro dia, no almoço, eu lá no outro canto, alguém falava assim, Nelsinho, aquela frase mesmo. Ai, padre, eu sofri um mês, eles me torturando. E o padre não falava nada. Cada um lembrava, eu saía, eu vazava. Aí o padre morava em Cachoeira Paulista ainda, não tinha as casas. 84, morava em frente à casa de João da Bulha, no predinho. Sim. E nós íamos numa Kombi velha para Belo Horizonte. Fomos pegar ele lá, lembro até o jornalista, estava na Kombi, passamos, nós paramos, chamamos e vemos. Ele desceu a escada e falou, gente, eu não vou mais com vocês, porque a partir de agora o Quinho da Triel, de Santos, um abraço para Santos, temos muita história com o Santos. Ele, o empresário da época, falou que ele está achando que eu estou ficando muito cansado e eu vou só de avião agora, lugares mais longos. Aí ficou um silêncio. O silêncio na Kombi, todo mundo... Aí eu era sempre mais folgado, falei, gente, mas a gente tem que conformar, né? Porque, claro, quem somos nós? Nós somos plebe, gente. Agora, sacerdote, ó, é outro nível. E ele rindo assim na porta, com o pezinho, assim na Kombi, e rindo. Falei. Falou, gente, eu não gosto muito dessa expressão, mas glória a ti, irmão. Aí acabou. Aí ele falou. Aí foi risada até não querer mais. Nossa, eu respirei fundo. Falei, meu Deus, olha, agora eu tô livre do Tom. E vocês achando que ele estava bravo, né? Não, eles queriam me pegar. Eles queriam que ele me pegasse, para dar uma chamada. Você é o Juninho, um queridinho, você vai ver, o padre vai te pegar. E ele também era bravo, né, quando ele chamava a atenção. Eles queriam que ele me pegasse, mas não conseguiram me pegar. Glória a ti, irmão. E o padre Zona falou também. Você contou para nós, noviciado. Imagina ele falando, hilário. Ele falando. Diácono, mais um VT do Padre Jonas, pessoalmente falando aqui conosco, com quem está em casa, para você conferir. Caminhando já para o final do nosso programa, confere então as palavras desse homem de Deus. Não sei se alguém recebeu tanto quanto eu recebi. Digo isso porque eu era muito pequenino, muito pequeno. E recebi muito. Inclusive, recebi você e recebi Senhor, meu amigo. Assim. Ó. E aí o mais lindo. Estava atrasado, ele não. Lado a lado, cante comigo. Eu caminho confiante. Onde for, eu vou. Lindo ver o
Padre Jonas cantando essa canção. Essa canção é forte também, né? É uma balada dos anos 60, né? É. Ele pediu quando era diácono ainda, né? Ele era diácono. E você viu que começou com o Passo Mirim já Sim, regendo. dando tempo. Dando tempo, é. É, Pra isso que aí. metrônomo? É pra quê? Ai, meu Diácono, Deus. uma música do Padre Jonas, que as suas que são do Padre Jonas a gente já sabe, né? Mas uma música do Padre Jonas, que ele compôs, que falou e fala muito ao seu coração. Padre, me dá um Lá maior. Essa música, 75, em Areias, ele falou assim, eu fiz uma música. Vamos cantar? E mostrou com a letrinha dele. Eu não sabia que ele ia ser o Padre Jonas, né? Sim. Tinha que guardar aquele caderninho. Eu fiz, porque a Areias era esse cantinho. E ele começou a esboçar a letra no caminho de Lorena para lá. Eu ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco o meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor. Era Areias, né? Sim. Naquela época da Jovem Guarda. Naquele tempo não tinha AIDS, a doença venérea era a gonorreia, Sim. zona de prostituição. Sim. A cidade tinha um lugar de zona. Sim. Era uma perdição, uma pessoa perdia, índio, assim, índio no sentido de ser catequizado ainda, de ser Sim. selvagens. Sim, sim. Era uma coisa meio selvagem na Do época. ponto de vista moral. Do ponto de né? vista moral. Faltava essa catequese, Não, essa, não tinha. essa Era, beleza, essa sacralidade bem- do corpo, da sexualidade. então, era isso. Diácono, infelizmente, nosso programa já chegou ao fim, mas eu quero que o senhor sintetize, é difícil, 3 palavras. Quero que em 3 palavras o senhor diga quem é o Padre Jonas para o senhor. 3 virtudes, 3 palavras. Santo, humilde e um profeta. Nossa, precisa mais o quê, gente? De fato, essas 3 palavras nos ajudam a entender quem é o Padre Jonas. E obrigado, Diácono, pelo seu sim. Obrigado, Padre. Obrigado pela sua fidelidade ao carisma, obrigado pelo trabalho que o senhor fez e faz, né? Eu sou padre hoje por causa do senhor, que sempre acreditou, o senhor e a Márcia, em mim e em nós, como o Padre Jonas o ensinou, né? O Padre Jonas acreditou no senhor e o senhor foi fazendo como diz, o dominó foi caindo, caindo, caindo. Eu tenho certeza que a sua vida é uma grande alegria do coração do Padre. Sabe, eu sempre falo com você, né? Sim. Sempre sempre falo, obrigado. Eu sou muito grato a Deus. O seu sacerdócio, a sua vida, a sua história é uma grande alegria para o coração do Padre Jonas. Pode ter certeza disso. Que bom, obrigado, Diácono. Muito bom ter o senhor aqui presente, viu, meu irmão? Nos emocionando. É isso, gente. O programa Gente de Fé fica por aqui e é uma temporada mais que especial. Pessoas que fizeram e fazem parte da história da Canção Nova do Padre Jonas, partilhando conosco quem é o Monsenhor Jonas Abib, esse homem de Deus, que com certeza intercede por nós. Então a gente encerra aqui com música, com o Diácono Nelsinho. O repertório é por conta do senhor. Eu não sei falar, ó, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia.